Olá, amados e amadas. É uma honra, um prazer estar aqui mais uma vez, entrando na sua casa, para falar com você um pouquinho daquilo que Deus tem para a sua vida e um pouquinho daquilo que Ele faz na vida daqueles que o deixam agir. Esse programa está marcando uma nova fase. Muitos programas têm marcado uma nova fase na minha vida e na vida das pessoas que participam deles. E eu creio que este programa de hoje vai marcar uma nova fase na sua vida. Não todo mundo que está aí assistindo. Muita gente vai achar legal, muita gente vai achar interessante o que a gente vai falar aqui hoje, o que a gente vai contar aqui hoje. Mas eu sei que tem pessoas aí desse lado que estão esperando isso que vai acontecer aqui hoje para mudar de vida, para transformar a vida. E eu falo isso porque é o que está acontecendo comigo, através da vida dessa pessoa que está aqui hoje. Ela tem realmente transformado a minha vida. E para vocês entenderem isso, eu vou contar um pouquinho, bem rapidinho, da minha história. Eu sempre me achei, desde a adolescência, a infância não, porque a gente não liga muito para isso, mas na adolescência eu sempre me achei um patinho feio. Eu sempre fui a irmã feia, a prima feia, eu sempre me via dessa forma. E eu tinha muita espinha na época, eu ainda tenho muitas marcas, mas eu tinha muita espinha. E na época eu costumava pensar assim, o problema não era eu ter espinha. Olha que horrível, gente. O problema não era eu ter espinha, o problema era minha irmã não ter. E aí eu ficava me achando assim, a mais feia de todas as pessoas. E eu cresci com esse sentimento dentro de mim. E isso criou raízes fortes e fez com que muita coisa na minha vida fosse muito mais difícil do que deveria, fosse muito mais doído do que deveria, e fez com que eu tivesse medos reais de coisas que não iriam acontecer e de que, se acontecesse, não ia ter o menor problema. Mas o meu medo, a minha rejeição por mim mesma, pela minha aparência, era tão grande que às vezes eu criava muralhas na minha frente que só existiam na minha cabeça. E essa pessoa que está aqui hoje me ajudou a começar a me ver. Eu ainda estou num processo, isso ainda está sendo mudado, transformado e construído dentro de mim. Mas essa pessoa que está aqui me ajudou a começar a me ver como Deus me vê. E para Deus, eu sou perfeita. Eu sou a menina dos olhos dele. Ele me criou, ele me fez perfeita. Então, independente de qualquer coisa que exista em mim que eu não goste, que eu não aprecie, que eu não valorize, ele gosta, ele aprecia e ele valoriza. Então eu sei que esse programa de hoje vai mudar a sua vida, vai transformar a sua visão, principalmente sobre você mesma. Então eu gostaria que vocês de casa me ajudassem a receber agora a Jane Araújo. Oi, Jane, é um prazer enorme ter você aqui. Desde antes de começar o programa, de começarem as gravações, eu te falei que eu queria te trazer, porque o seu testemunho me impactou muito, foi muito, 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 muito importante para a minha vida. Amém. E eu queria muito dividir isso com as pessoas que estão em casa, com as pessoas que vão poder nos ver agora aqui em Sete Lagoas e região e no país todo através da internet. Amém. É um prazer te receber aqui hoje. Jane Araújo, consultora de estilo, de imagem e que vai... E eu digo mais, né? Eu acho que é uma consultora de alma, de Amém. Espírito. Amém. É uma coisa tão grandiosa o que você Amém. Faz, Jane. Glória Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra para mim também estar aqui com você e toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém. É para isso que a gente existe, né? Para fazer a diferença no reino na vida das pessoas e fazer a diferença para o reino de Deus. Amém. Quando eu te entrevistei pela primeira vez, Jane, a sua história me impactou muito. Porque você é uma mulher linda, poderosa, forte. A gente olha assim, eu falo, meu Deus, eu quero ser assim quando eu crescer, sabe? Eu brincava assim quando eu era criança. E é esse o sentimento que a gente tem diante de você. E aí quando você me contou um pouquinho da sua história, eu falei, gente, mas ela é normal, ela é de verdade, ela tem problemas. Pode beliscar, né? Sim. E você sempre foi assim? Poderosa? Não, nunca, não. Eu assumi essa posição depois que eu comecei a perceber como Deus me vê, quem eu sou em Jesus. Mas levou um tempo. Esse tempo aí eu comecei, antes de assumir essa posição de quem eu sou em Jesus, poderoso é o Senhor, e é Ele, né, que entra nas nossas vidas e nos faz agir de acordo com a vontade dEle. Sim. Mas eu acreditava em muitas mentiras do diabo. Eu acreditava e tinha muitas crenças mentirosas ao meu respeito também.
Quando Jesus, eu comecei a dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e para que eu existo, começou a fazer toda a diferença na minha vida. E como era a Jane de antes? Isso veio desde a infância, igual foi comigo? Quem era a Jane de antes? Carol, eu sou a quinta filha. Não, a sexta filha, né? São 6 filhos. E 5 mulheres e um homem. E meu pai e minha mãe, desde o primeiro filho, sonhavam com um menino. Aí vinha uma menina, outra menina, outra menina, outra menina. Aí veio meu irmão. Colocaram o nome dele, né, do nome do meu pai, Dairton. E depois veio a Jane. Como eu sou a mais nova, eles eram maiores, eu já me sentia assim um pouco sozinha. Elas já eram mais adolescentes, já saíam, começaram a namorar mais cedo e eu era criança. Depois os meus pais brigavam muito, eles tinham muitas brigas, idas e vindas, muitas separações. Eu me sentia mais sozinha ainda. E eu, na busca de querer ser aceita, naquela época eu achava que eu não era aceita, mas eles erram mesmo nos amando, né? Sim. Eu nessa busca de querer ser aceita e comecei a querer agradar todo mundo, dizer sim para todo mundo, queria chamar atenção. Quando as pessoas gostavam de uma menina bonitinha, simpática, eu queria ser mais simpática ainda e nunca dizia não para ninguém. E eu fui crescendo com essa vontade mesmo de ter a atenção dos meus pais. Eu me sentia rejeitada por eles, mesmo hoje eu sei que eles me amavam e me amam muito ainda, graças a Deus. Fui para a escola com esse sentimento e aonde eu ia, eu gerava esse sentimento de rejeição. Chegava na escola, as pessoas não gostavam de mim, normalmente as meninas não gostavam de mim, porque eu sempre chegava na escola no segundo bimestre, logo depois que começava as aulas, aí até eu me socializar, né, conhecer as meninas, os meninos, era muito difícil, era um processo muito difícil. A minha sorte, que se eu me falasse de Deus, a sorte que Deus me deu foi o meu esposo, que eu comecei a namorar o meu esposo, e eu comecei a me sentir amada por ele, mas eu me sentia feia, eu me sentia... As pessoas me elogiavam, eu não acreditava, eu me sentia realmente rejeitada, muito mesmo, muito ferida mesmo. E eu deixava as pessoas me ferirem, até que eu conheci o Senhor Jesus com 12 anos, foi muito interessante. Eu fui para a igreja sozinha, meus pais dormindo, eles dormiam no domingo, descansavam, e eu ia para uma igreja católica, e a minha irmã ia para uma igreja evangélica. Um dia a gente subia juntas, nós subíamos juntas. Em um determinado momento, minha irmã, quer conhecer lá? Ah, eu quero. E quando eu cheguei lá, a canção daquela igreja, eu senti que meus pés não estavam no chão. Eu senti algo diferente ali. E eu nunca mais deixei de ir, mas não conseguia amizade lá, não conseguia me relacionar, porque eu achava, Carol, que eu não era merecedora de nada. Hoje eu entendo que eu achava que eu não merecia nada, que o resto era bom para mim. Então eu nunca conseguia sair disso. Depois eu casei, tive os meus filhos e nunca achava que eu era merecedora. Passei por esse processo a minha vida inteira. E aí, quando eu cheguei, eu fui muito rejeitada pelas meninas, eu nunca conseguia ter amizade com elas e tudo. Aí, meu mundinho era eu, meu marido, meu namorado, depois estou no meu marido e os meus filhos. A minha casa, depois do Senhor, tinha que ser assim, de cuidar, amada, tudo que eu tinha. Eu falo que eu sou, depois do meu amor ao Senhor, eu sou mãe e esposa em primeiro lugar, porque eu não queria que o meu lar fosse como era o lar dos meus pais. E eu me anulava muito por conta disso também. E aí um dia eu sempre trabalhei muito, sempre fui empresária, sempre mexia com tudo que eu podia fazer que eu não precisasse sair de casa. Uhum. Eu fazia. Aí um dia eu fui convidada para ter uma loja de vestidos de noivas em Belo Horizonte. Nossa. E meu marido, ele é designer de joias também e tudo, ele desenha, né? E eu fui para lá e no tempo que Deus me deu, porque eu fui orar ao Senhor e o Senhor falou, vai. E ele me deu uma palavra que Paulo cuidava de Barnabé. E a minha sócia chamava Paula. E por incrível que pareça, por muito tempo, a minha concunhada, que eu ganhei ela para Jesus, me chamava assim, você é meu Barnabé. E eu falei assim, gente, deixa eu estudar essa história de Barnabé direito, porque Deus agora está me chamando de Barnabé. E eu fui para lá e fiquei lá no tempo do Senhor.
Lá eu percebi uma necessidade de peças, de tiaras para noivas em preços melhores, em condições melhores. O meu tempo lá se encerrou, eu fui montar uma empresa de tiaras e acessórios. Nesse período, minha irmã que mora fora, mora na Flórida, ela veio passar uns dias aqui no Brasil e trouxe algumas amigas com ela. E uma dessas amigas estava na internet e ela pesquisou, foi pesquisando e encontrou uma grande amiga dela de infância que estava vindo para Belo Horizonte. Aí ela falou assim, olha, Angélica, eu preciso te ver. Eu tô indo para Belo Horizonte dar um curso e eu quero ver você lá. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho... Angélica é a sua irmã. É a amiga da minha irmã. Ah, tá. Minha irmã chama Geraldinha. E aí, o que aconteceu? Ela falou assim, olha, só se eu levar alguém para me levar até você, porque eu não venho no Brasil há 25 anos. Andar em Belo Horizonte, muito menos. Aí ela me ligou e falou comigo, a minha irmã me ligou, olha, a Angélica quer encontrar uma grande amiga, ela vai dar um curso chamado Visagismo em Belo Horizonte e ela gostaria que você acompanhasse ela. Ela vai te dar esse curso de presente. Aí eu falei assim, paisagismo, como assim? E eu não achava, é isso, que é isso? Achava que tinha a ver com planta, paisagismo, visagismo. E aí não levei a sério, eu falei, eu vou para abençoar a Angélica. Eu confesso que quando você me falou que era visagista, aí eu tô assim, que isso, que né? será? E tava todo mundo, no dia que a gente se conheceu, todo mundo falando com tanta naturalidade, eu tô assim, eu não vou perguntar o que é, não posso perguntar o que é. E essa dúvida fica mesmo na cabeça das pessoas, né? E assim, eu vou com ela para abençoá-la, porque ela precisa de mim, eu tenho que levar, buscar, almoçar e tal. E fui. Quando eu cheguei lá, a professora chama Lígia Lima. Quando eu cheguei lá, ela é uma assim, ela brilha por si só, sabe? Ela é cristã também. Ela fez uma festa pra Angélica, abraçou e eu lá olhando, né? Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí a Angélica me apresenta pra ela e ela me abraça. E no meu ouvido ela fala o seguinte, Carol, se prepare para um divisor de águas na sua vida. Glória a Deus. Na hora eu escutei, Senhor, amém, amém. Aquilo abriu a minha mente para prestar atenção, a valorizar aquele momento que eu estava ali. E ela fala hoje, essa minha professora, Lígia, que ela nunca viu uma aluna querer sugar tanto dela. Os meus olhos brilhavam e eu ficava assim, olha, assim, parada, só querendo receber. E eu fiquei assim, meu Deus, isso é muito profundo, isso é de Deus, visagismo é de Deus, Deus que criou isso. E aí depois a gente vai estudando, a gente vai tendo certeza que visagismo é realmente de Deus. E o que é o visagismo? Aí eu saí de lá, eu vou chegar na hora do visagismo. Aí eu saí de lá, minha cabeça borbulhando, e Deus começou a me usar através dessa ferramenta chamada visagismo. E o que aconteceu? Eu vou explicar o que é visagismo. Aí eu peguei e fui para casa. Continuei mexendo com tiaras e acessórios. Sim. Quando eu cheguei lá, e eu fui até mesmo para saber formato de um visagismo, tem a ver com personalização da imagem. Ah, tá. Então, peraí, já que você vai contar o que é o visagismo agora, a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Já, é rapidinho e a gente volta para saber o que é o visagismo, que é tão de Deus, que foi feito por Deus para que fosse usado aqui. Então, vamos saber o que é. A gente volta rapidinho. Nós estamos de volta com a Jana Araújo, consultora de imagem e estilo, e agora ela vai contar pra gente o que é o visagismo. Então, Carol, o visagismo é a arte de personalizar uma imagem através das linhas, forma, volume e cor dessa pessoa. Mas eu vou explicar melhor pra você. Eu peguei e fui pra casa, continuando a minha historinha. Cheguei em casa e comecei a perceber isso nas pessoas. E isso é muito difícil. Para você ter esse entendimento e aplicar isso, você precisa de muito estudo, né? A gente tem que estudar muito o ser humano, né? Só que Deus começou a me dar o dom e eu comecei a entender melhor essas coisas. E comecei a praticar e, peraí, Senhor, o Senhor está me usando.
Aí eu comecei a receber muitas ligações de fotógrafos, cerimonialistas, empresários, decoradores, tudo na área de casamento, querendo que eu fizesse o visagismo neles. E eu assim, gente, eu fiz um curso para entender melhor o rosto, formato de tiara, de brinco para cada noiva, e agora não está dando certo nisso, mas as pessoas estão me ligando. Então eu fui orar. E falei, Senhor, é muito sério o que eu aprendi. Se o Senhor tem algo na minha vida para me usar através dessa ferramenta, eu quero 5 pessoas, eu vou abençoar 5 pessoas. Se eu conseguir superar as expectativas dessas 5 pessoas e acertar no diagnóstico, eu vou entender que o Senhor tem algo aí para mim. E foi tremendo. Então, na verdade, o visagismo é você colocar... É como se o Senhor te falasse, olha, ela tá assim hoje, mas eu pensei nela assim. Exato. Essa aqui é ela, não Exato, essa. Carol, visagismo, cada pessoa tem um formato de rosto. O rosto da pessoa ele pode ser redondo, retangular, hexagonal. Os olhos eles podem ser amendoados, retos, mais caidinhos. Cada pessoa tem um jeitinho. Deus fez cada um de um jeito. Tem uns que tem um narizinho de bolinha, um narizinho mais proeminente, um narizinho mais reto, a boca, aquele sorriso maravilhoso igual o seu. É grandão, né? Um sorriso lindo que você tem, que diz muito Obrigada. quem você é, sabe? Tem uns que tem um queixo mais quadrado, mais pontudinho. E cada linha do rosto significa algo. Isso é ciência. Isso é um estudo científico. Gente, que com massa. psicanalistas, isso existe desde que o mundo é mundo. Um exemplo do visagismo é a Cleópatra, né? Cleópatra era uma mulher forte, dominante, determinada, e uma mulher muito além do tempo dela. A gente conhece a história dela. E nos registros de Cleópatra, os desenhos que a gente tem, a gente vê muitas linhas retas. Intuitivamente, a Cleópatra tinha linha reta aqui, que quer dizer força. A linha reta quer dizer força. Então, o rosto reto é força. Um cabelo mais reto é força. Ela tinha reta aqui, e quer dizer também controle. A maquiagem dela extrapolava os olhos, que dentro do visagismo significa além do seu tempo. Que massa! Então, o visagismo ele existe desde que o mundo é mundo. E eu tenho certeza absoluta que é de Deus, porque através disso a gente ajuda essa pessoa a se conhecer. Porque o que aconteceu comigo? Na minha vida, eu nunca me aceitei. Eu não me amava. Chegou um tempo na minha vida que eu tinha raiva de mim. Porque eu não conseguia. Sempre alguém começava, olhava para mim e falava, ela não gosta de mim. Eu saía de perto, eu já começava a imaginar que as pessoas estavam falando de mim. Então, quando eu descobri quem eu sou em Jesus, a pessoa que eu sou, eu mudei. Eu pegava a bola, Carol, num jogo de futebol, driblava, ia, na hora que chegava na frente do gol, eu falava, não mereço fazer esse gol. Meu Deus. Hoje eu chuto a bola pro gol. E aí, às vezes isso é inconsciente, né, Jane? A gente não nota que tá fazendo isso com a gente mesmo. Não, mas isso é uma armadilha que a gente entra, né? Ouvir as mentiras do Satanás. Isso é muito sério. Quando eu vou fazer uma consultoria de visagismo, eu tenho que respeitar não só as linhas do rosto dela, mas o momento de vida que essa pessoa está vivendo. No que ela acreditou a vida inteira. É muito mais do que temperamento, personalidade, é muito mais. Tem a ver com o ser humano, com aquela pessoa, qual é a necessidade de vida daquela pessoa. E com a palavra de Deus, a gente consegue ir muito mais além. Porque quando eu faço visagismo com uma pessoa cristã, é uma delícia. Porque a identificação é imediata. Né? Quando eu falo para a pessoa, no Salmo 139 ou 136, agora eu não me recordo, fala que o Senhor nos fez de forma admirável, maravilhosa, que nós somos únicas. E nesse versículo fala assim, e digo isso com convicção. Então, mostrar isso para uma pessoa, olha, você é única. A forma que te fez, Deus jogou fora. Se você fosse gêmeo, você não seria igual a tua irmã. Você tem seu jeito. Deus te fez por um propósito. Você existe para um propósito do Senhor. E como? Uns são mais extrovertidos, são mais atirados, mais corajosos. Outros mais tímidos, mas extremamente organizados, metódicos, consegue prever situações. Olha, eu acho que vai chover, eu vou colocar uma sombrinha. O outro não, o outro deixa chover. Eu molho toda. Molha toda. Os outros, assim, outras pessoas são tranquilas. Tá tudo bem, não briga não, vem cá, vamos fazer as pazes. Tem pessoas que são assim.
Tem outras que são fortes, determinadas, mandonas, inclusive, líderes, que levam as coisas adiante, e precisamos dessas pessoas também. Cada um, Deus fez por um propósito. E o que aconteceu com a Jane? Eu comecei a fazer as consultorias e o Senhor começou a me usar para a honra e glória dele. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. E eu comecei a perceber mudança na vida dessas pessoas. Aí elas começaram a me procurar, Jane, mas essa roupa combina comigo? Essa cor de roupa combina comigo? E eu não sabia responder. E aí eu fui pesquisar o que eu preciso aprender para trabalhar mais, dar mais para as pessoas. E aí eu descobri aqui em Belo Horizonte que no mundo inteiro existe uma profissão chamada consultoria de imagem e estilo. Foi aí que eu comecei a estudar. Por conta dessa pessoa que não se conhecia e que conseguiu descobrir que Deus coloca o DNA dele dentro dela, que ela é especial, que ela é única. Aí eu comecei a estudar para ajudar essa pessoa do lado de fora. Então a gente trabalha o interior, o lado de dentro, e depois a gente trabalha o lado de fora. Para ter sustentação, Carol, a gente tem que trabalhar com a verdade. A verdade é quem você é por dentro. Glória a Deus. Toda verdade, tudo que é verdadeiro sustenta. E eu apaixonei com a consultoria de imagem. Eu apaixonei. E aí, à medida que você foi estudando, buscando, a Jane foi transformada. A Jane foi sendo curada. A Jane foi sendo liberta. Não foi fácil, Carol. Eu acho que o que eu passei, muitos passam. Principalmente meninas na idade na adolescência. Muitas. Porque estão mudando o corpo, os meninos também. Não sabem o que fazer com tantas mudanças, né? Igual eu que tinha muita espinha, eu lembro que eu pensava assim, bom, eu não sou bonita. Se eu não sou bonita, eu tenho que ser legal. Porque você é bonita, ou se você é bonita ou você é legal. Eu não era bonita, eu tinha que ser legal. E aí eu fui pra esse mesmo lado que você. Eu tinha que ser legal com todo mundo, eu tinha que fazer tudo que todo mundo queria. Eu não podia falar não pra ninguém. Não sabia dizer e é não. tão difícil, porque aí a gente não tem a nossa identidade. Exato. A gente tem a identidade que as pessoas querem que a gente tenha. Exato. Você se anula. Sim. Né? Se bobear, você nem sabe o que você gosta de comer. Você Sim. só sabe fazer o que os outros gostam de comer, né? Verdade. E é exatamente isso que aconteceu Não, comigo. e pra piorar, eu nem sabia fazer. Piorou ainda, né? Mas aí, isso acontece com todo mundo. E quando eu comecei a fazer a consultoria de imagem, a minha professora na época, cada semana ela pedia para eu ir lá na frente. Como que você tá vestida? Por que você tá vestindo assim? Aí mandava ir com roupa de ginástica, e eu acima do peso. No primeiro dia que eu fui lá na frente, eu tava totalmente assim, meu Deus, eu quero ser invisível. Eu ainda tava com uma baixa autoestima violenta sobre a minha pessoa. E aí foi. E aí eu falei assim, Deus, eu vou parar com isso, eu não vou fazer esse curso mais, esse curso tá me machucando muito. Aí o Senhor falou assim, eu te coloquei nesse curso por um propósito. Ah, Senhor, então eu vou continuar. Foi difícil eu me libertar. Carol, não há ganho sem dor na vida. Verdade. Você vai para uma academia, a primeira semana você fica toda dolorida, depois você tem resultado. Uma borboleta, para se tornar uma borboleta, ela tem que romper aquele casulo. Não adianta você cortar, porque ela precisa fazer aquela ginástica para as asas ficarem fortes, para ela voar. Então eu fui aquela borboleta rompendo aquele casulo. Doeu. E hoje o Senhor me fala que tudo que eu passei é para eu entender a mulher que está sentada na minha frente. Tudo isso foi para que eu pudesse entender. Nada foi por um acaso. Nada na nossa vida, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, é por um acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo quando você acha que as coisas estão andando de uma maneira dolorida, que foi o meu caso. Então, eu me formei e, milagrosamente, começou a aparecer um monte de clientes, uma recém-formada. E Deus começou a me usar, porque Ele me mostrava o que estava no coração das pessoas. Porque os olhos das pessoas são a lanterna da alma da pessoa. E eu consegui enxergar aquela pessoa triste, o Espírito Santo de Deus me mostrava isso. E aí eu consegui trazer, as pessoas falam assim que a Jane é uma consultora que tem o dom do Senhor mesmo, que ela não usa as ferramentas somente, ela escuta a voz do Senhor. E é muito mais do que só ver a pessoa por fora, então, né? Primeiro você lugar, consegue ver as necessidades dela. De alma, a dor dela, o que ela precisa. Qual é a necessidade dela? E aí a gente vai adequar nessa necessidade a imagem dela. Mas essa imagem bonita.
Todos nós somos belos, porque Deus não faz nada errado. Sim. Deus não erra. Todos nós somos imagem e semelhança do Senhor. Isso é ponto, não se discute isso. Então, nós somos belos. Você já viu uma pedra bruta, uma ametista bruta, que maravilhosa? Ela é linda, aquilo ali é belo. Agora, com a consultoria de imagem, lapidamos aquela pedra, ela se torna uma joia. Sim. Então, a consultoria de imagem é uma pedra linda, maravilhosa, lapidada, se tornando uma joia. E aí eu comecei a aplicar isso na vida das pessoas. É uma lapidação. A lapidar essas joias que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Ai, glória a Deus por isso. E como que funciona na prática mesmo? Porque você explicou que é transformar a pedra bruta numa joia. É isso que é o seu trabalho, é isso que é o seu chamado. Eu nem chamo isso de trabalho, para mim isso é um ministério. Amém, Carol. Então, amém. Esse seu ministério, já na prática, a gente já teve algum outro encontro, a gente vai começar a minha consultoria, gente, vocês vão ver a diferença aqui. A gente vai fazer a minha, mas como é que é isso na prática, Jane? Porque ninguém chega, por mais que a pessoa não fale, ela fala, não, quero me vestir melhor. Ela chega lá machucada, porque se ela precisa de uma mudança, é porque tem alguma coisa que ela não está satisfeita. E como que começa esse processo? Então, eu sou procurada por vários motivos. A maioria das pessoas estão muito machucadas. Eu acho que eu só uma cliente até hoje que precisava mesmo de aprender a se vestir. Eu sou procurada porque você acabou de formar numa faculdade que parecer uma advogada, por exemplo, realmente, aquela cara de menina que quer parecer uma advogada. Eu sou procurada porque você está muito ferido, então você quer resgatar a sua autoestima. Pessoas que passaram por uma enfermidade muito séria, eu sou procurada para ajudá-las nessas questões de colocar um turbante, no caso de uma leucemia, de colocar um lenço. Eu sou procurada por vários motivos. Como que a maioria das vezes por motivos, como você mesma falou, não muito bons, né? Nós vamos o mundo tá ferido, né? Sim. A gente vai fazer mais um intervalo, Jane, e a gente volta para contar de verdade como funciona. É rapidinho, gente. Olá, pessoal! Nós estamos de volta com a Jane Araújo, contando pra gente como funciona a parte prática agora, Jane, da consultoria de estilo. Uma pessoa que está nos assistindo em casa agora, que está passando por esses problemas, que terminou um relacionamento, ou que sente que o casamento não está muito legal, ou que quer começar uma nova carreira, ou simplesmente que quer resgatar a pessoa que Deus criou ela para ser, a pessoa que Deus a criou para ser e não está conseguindo. Essas pessoas que querem te procurar, o que elas vão encontrar? Elas vão se encontrar. Eu acho que elas vão se encontrar. Em primeiro lugar. Primeira coisa que a gente faz, Carol, é isso. Quem é você? Quem é a Carol? Eu não sei. Então eu vou falar como Deus fez a Carol. E eu vou começar a explicar para ela. Carol é extrovertida, é dinâmica, tem tudo para ser uma apresentadora de programa, tem um sorriso lindo. E isso você consegue ver? Como que você consegue identificar isso na pessoa? Pelas linhas do rosto. Pelas linhas, pela forma, pela cor. A primeira vez que ela me falou isso, gente, foi antes de começar a gravação dos programas. Ela falou, Carol, você nasceu pra isso. Eu falei, Jane, você é doida. Eu não nasci pra isso, não é assim, eu não vou conseguir. É a sua praia. E aí você foi me olhando e foi conseguindo identificar algumas coisas. Então você olha pra sua cliente, pra pessoa que te procura. Através dessa ferramenta, né? É bom deixar claro que é uma ferramenta. Não é intuição, não é nada espiritual, nada disso, sabe? É uma ferramenta, é uma ciência mesmo. A gente identifica se a pessoa é extrovertida, introvertida, se ela é mais atirada, se ela é menos, se ela tem alguma coisa que nela que a impede de caminhar. A gente consegue perceber isso através das linhas do rosto. Depois que eu falo quem é a Carol fala assim, Jane, eu tô achando que eu tô precisando ser mais alegre. Ou então eu tô achando que eu tô precisando ser mais séria. Ou então eu tô achando que eu tô precisando ser mais suave. Então eu vou transformar
a sua necessidade através de corte de cabelo, de coloração, adequar a sua necessidade à harmonia e estética. Com as linhas também, né? Tem as linhas retas, elas são, em linhas gerais, elas são de pessoas mais determinadas e controladoras. As onduladas, como você está usando isso, é a segunda vez que eu venho assim. Amando. Eu acho muito estranho, eu não gosto muito. Dou maior força, porque essa é a Carol. Sim, é o que eu ia falar, essa sou eu. Uma Carol sensível, uma Carol humana. Então isso tudo por causa das ondas do seu cabelo. Deus te fez com cabelos assim por isso. Então aí a gente vai adequando isso em harmonia estética. E aí começa o processo de consultoria. A gente faz a identificação do estilo dessa pessoa que tem a ver com o temperamento dela. É o temperamento dela. Aí a gente pode colocar outros elementos para melhorar a necessidade dela. Mas a gente vai identificar o estilo. Depois a gente faz uma análise do corpo dela para saber, olha, eu posso usar qual o comprimento de saia, qual o tamanho do decote, se é redondo, se é cava, se é V, se é redondo. Qual é o formato do corpo, se ela é maior no tronco, ou as pernas que são maiores. Então a gente faz uma mesuração deste corpo. E você atende só mulheres, Jane? Só mulheres. Visagismo, e às vezes eu atendo homens, às vezes, mas consultoria só mulher. No visagismo, não sei, eu fiquei pensando, igual tem muito pastor que assiste a gente e tal, tem uns que precisam de umas dicasinhas, né? Sim, o visagismo eu atendo os homens mesmo, mas a consultoria, eu acho que Deus me chamou para trabalhar com mulheres, ajudá-las a passar pelo processo que um dia o Senhor me libertou. Então é por isso que eu escolho as mulheres. Depois da análise do tipo físico, a gente faz uma análise de cor, para ver a temperatura, o subtom, o contraste, para poder a pessoa usar as cores que mais favorecem a pele dela. Aí a gente faz uma coordenação, né, guarda-roupa dela. Olha, o teu corpo é assim, as cores que te favorecem são essas, o teu estilo é esse. Vamos ver o que tem no seu guarda-roupa que combina com essa pesquisa. Você vai lá na casa da pessoa. Vou, para poder ver, nessa análise toda investigativa, o que tem nesse armário que combina. Aí não jogo nada fora, nem pelo tubo, nem no nada disso. Eu respeito essa pessoa. E, por exemplo, se você for lá em casa e falar, Carol, olha, doa tudo, não tem muita coisa aqui que dá pra aproveitar, não. Mas fala, Jane, mas eu não posso investir nisso agora, eu não posso comprar roupa, tem como você me ensinar a usar o que eu tenho, ou modificar o que eu tenho? Isso. A gente separa os montes, nessa etapa a gente faz uma separação de montes. O monte da emoção. Você ganhou de alguém, você não quer desfazer porque te lembra esse alguém. Fica quietinho lá. Não tem nada a ver com você, mas é o monte das emoções da Carol. O monte da customização. Roupas que não estão te favorecendo, mas se mexer no comprimento, se colocar uma manga, se fazer uma reforma, ela passa a ter a ver com você. O monte da customização. O monte de que deu tudo certo. Combina com você, te favorece. E tem esse monte também. E tem aquele monte que você entendeu que não dá certo mesmo para você. Entendeu? Não a Jane. É diferente, você entendeu. Aí a gente normalmente organiza alguns bazares todo final do ano para abençoar as pessoas. Então esse bazar é assim, de troca ou a preços baixíssimos, só coisa de qualidade. O que não vende nesse bazar, a gente abençoa uma instituição, uma igreja mais humilde ou um local que está precisando de roupas boas. Então eu aconselho essa cliente, olha, tem esse projeto, né? Se você quiser, eu levo as suas roupas. Eu gosto até de levar, para ela não voltar. Não querer usar de novo. É até bom levar mesmo. Ou então a pessoa dá para alguém e faz o que ela acha que deve ser feito. Feito isso, eu já tenho a pesquisa toda pronta, né? Aí eu vou perguntar para você, Carol, você tem condições de comprar alguma coisa? Se você falar que tem, existe a etapa do personal shopper, onde nós vamos comprar somente o que você precisa. Não é passeando. Tarde de shopping. Não, é o que você precisa. Porque às vezes, Carol, você precisa de um blazer. Às vezes você precisa de um sapato nude. Sabe? Às vezes você precisa de bijuterias. Às vezes você precisa de acessórios. Às vezes você precisa de cortar um cabelo. Então, é a sua necessidade. E às vezes precisa de tudo junto. E às vezes você pode fazer isso também. Então, eu vou na frente para que você não fique cansada. Faço toda a separação dessas peças, me apresento como consultora
e separa um blazer aqui, uma saia aqui, um vestido ali, depois você entra comigo só para experimentar o que você precisa. Aí, feito isso, eu vou na sua casa de novo e pego o que nós compramos, as peças pontuais, né, para o teu guarda-roupa, e vamos juntar com o que você tem, e aí a gente vai multiplicar as suas roupas. Jane, e às vezes as pessoas que estão chegando agora, não assistiram o início do programa, a importância disso na sua vida, as pessoas podem ter a falsa ilusão de que é vaidade, mas que é consumismo. E aí, à medida que você foi falando, o Senhor veio trazendo aqui ao meu coração, e eu fui lembrando que Esther ficou 1 ano se preparando para salvar o povo dela. Sim. Não é para casar. Ah, não, ela se preparou para o rei. Não, ela se preparou para salvar o povo dela. Então, a sua mudança, a mudança externa de qualquer pessoa, pode ter reflexos assim, inimagináveis, Com né? Com certeza, Carol. Não é fútil. Pelo contrário, é econômico. Porque a primeira coisa que eu observo na maioria das pessoas é que o armário está cheio de roupas e roupas desnecessárias. Você vai aprender a consumir com inteligência. Você vai aprender que com uma calça você pode fazer até 4 looks diferentes. Olha. E roupas que você nunca imaginaria usar, que está ali no seu guarda-roupa. Falar isso não combina com isso. A gente mostra que combina, a gente traz elementos de design para sua roupa. Então é consumo com consciência. E eu acho assim, existe uma pesquisa que fala que nos primeiros 6 segundos você é julgada. Quando você chega no lugar, quando o teu programa entra no ar, de repente as pessoas olham para você. Ai, meu Aí vão Deus, pensar gente. assim, não, deixa eu ver se a Carol é legal. Isso, gente, é uma pesquisa. Nesses primeiros segundos, julgam você, se você tem um bom humor, se você é legal, se você a sua condição social, a sua inteligência, tudo é julgado. Depois, isso eu creio que é mais de 50%. É esse julgamento. Depois eles vão julgar, em segundo lugar, seus gestos, seu tom de voz, altura. E depois, só por último, o teu conteúdo. O teu conteúdo, eles só vão reparar 7% a 5 a 7% do teu conteúdo. Então, eu te falo o seguinte, você é uma pastora. Eu tenho uma minha pastora, ela é linda, a pastora Daniele Boaventura, da Igreja Batista da Lagoinha. É uma lindeza, bonita por dentro e por fora. E eu falava isso pra ela, Dani, mas ela é muito nova. Eu falava assim, Dani, temos que trabalhar algumas coisas na sua imagem, porque quando você vai pregar, a gente fica olhando assim, não, mas como ela é linda, gente, como que ela consegue falar tão bonito? Mas não presta atenção na palavra. Depois que começa, depois de um tempinho, isso é muito rápido, lógico, né? A gente começa a ver a unção, uau, que palavra. Mas quando a gente chega, de primeira, você começa a observar. Só depois você presta atenção. Isso é ainda científico. Tem aqueles olhos não tão bons que falam, nossa, uma menina, né? Mas isso aí é inconsciente mesmo. Isso é uma pesquisa realmente que mostra. Nos 6 primeiros segundos você é julgado. Então até para falar do Senhor, para você pregar, eu como consultora de imagem, quando para eu alcançar o coração de uma pessoa, ela vai me julgar primeiro, nesses primeiros segundos. E depois ela vai me ouvir. E ouvir o que eu tenho para dizer para ela. Entendi. E Jane, a gente, quando te ouve assim pela primeira vez, a gente fica ansioso, fica louca. Fala, meu Deus, realmente eu preciso disso. Que bom. E as pessoas que estão em casa agora, as pessoas de Sete Lagoas e região, e até as pessoas que estão mais distantes da gente, elas vão poder ter acesso. Você tem outros planos, né? Você vai estar agora em Sete Lagoas, mas efetivamente atendendo aqui também. O que mais você pode disponibilizar para essas pessoas? Porque hoje as pessoas vão te assistir, as pessoas estão te assistindo aqui na TV, mas elas vão te ver também no portal da Revista Aliança, www.revistaaliança.com.br, e aí não só mais Sete Lagoas e região, mas o país todo. Essas pessoas vão poder entrar em contato com você, as demais próximas podem acompanhar. O que tem? O que você vai disponibilizar para essas pessoas? Elas esperam, né? Sim. Bom, pro ano que vem, né? Sim, assim, mas vão ser cursos, tem atendimentos, o que tem? Então, eu dou atendimentos, eu presto consultoria de imagem individual para a empresa, dou um curso chamado Imagem e
Potencial. Deu um branco aqui, mas é isso mesmo. Imagem e Potencial. www.imagempotencial.com.br. Esse é um treinamento que eu dou junto com uma coach, que a gente trabalha de imagem e potências, desenvolvemos as potencialidades dessa pessoa para a carreira. Ano que vem também eu vou dar um curso de consultoria de imagem e estilo aliado ao visagismo também. E dou também algumas palestras e dou algumas aulas online também. Então o pessoal do país inteiro vai poder assistir, né? Suas aulas online, tudo isso. Eu dou consultorias online também. Que máximo. Gente, então não tem desculpa, qualquer pessoa pode participar. Jane, eu queria te agradecer muito pela presença e para a gente finalizar esse programa, eu queria te pedir que fizesse uma oração para que essas mulheres, essas pessoas que estão em casa, pudessem de alguma forma, que se sentiram tocadas, que se sentiram assim, que sentiram que você falou para elas, que a gente encerrasse você fazendo uma oração por essas mulheres. E eu espero vocês aqui amanhã com um novo testemunho. E agora a gente vai orar por você. Amém. Fique à vontade para falar com elas, Jane. Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus da aliança, é o Deus da promessa, é o Deus que a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Pai, eu coloco diante do Senhor cada mulher, cada pessoa que está ouvindo esse programa. Espírito Santo de Deus, mostre para elas que tudo é possível ao que crê. O Senhor move as montanhas, o Senhor move os obstáculos, tudo para nós. Basta querer, basta crer. Então, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua bênção, que a tua misericórdia, ó Senhor, esteja com cada um que está vendo esse programa e se renove, que elas possam se renovar no Senhor. Assim eu oro e te agradeço por cada uma, Senhor. Alcança cada uma, Senhor, cada vida. Em nome do Senhor Jesus, precioso nome. Amém. 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 Jane, muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Eu creio que essa é a primeira de muitas outras oportunidades da gente estar junto aqui. Amém. E eu te agradeço mesmo e agradeço você que esteve aí do outro lado com a gente. Eu sei que você foi edificado, assim como nós aqui também fomos. Amém. Eu te espero amanhã com mais um testemunho. Tchau.